Esdras 9, verso 4 diz assim: então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel. Olha o que Esdras está dizendo: se ajuntaram a mim todos os que tremiam e temiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro, aqueles que voltavam do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde eu me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor, o meu Deus. E ele vai começar uma oração linda, ele diz assim: meu Deus, eu estou confuso e envergonhado. Como estava Esdras? Meu Deus, eu estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades, elas se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias de os nossos pais até o dia de hoje, nós estamos em grande culpa. Por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo, à confusão do rosto, como hoje se vê. É como se Esdras dizia: eu sei o porquê que nós estamos vivendo esse caos, esse tempo de derrota. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez a tua graça da parte do Senhor. Ele estava vivendo um refrigério, querido. Se fez da graça da parte do Senhor, o nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Esta é a oração de Esdras, e eu queria te levar até Esdras no capítulo 10 agora. Após a oração dele, o que o Senhor vai dizer? Esdras 10, no verso 1 até o 5, diz assim: e orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, chorando, prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação. Haviam ali homens, mulheres, crianças, porque o povo, igreja, chorava com grande choro. Era um momento de muita dor, e você vai entender isso. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, nos casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres, e tudo que é nascido delas, todas as crianças, conforme o conselho do Senhor, e dos que tremem no mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei do nosso Deus. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, Esdras. É como se ele dissesse: você é o líder que Deus escolheu para fazer isso, para fazer aquilo que talvez ninguém fizesse. Levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Então Esdras se levantou, ajuramentou os maiorais dos sacerdotes, dos levitas, de todo o povo Israel, e dos que fariam concerto com esta palavra, e eles juraram. Até aqui, palavras benditas do Senhor para nós. A palavra é linda,
mas vai requerer de mim e você um posicionamento, e é por isso que nós vamos mais uma vez orar. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, abra bem teu coração. Deus bendito, maravilhoso, eterno, Senhor da nossa vida. Nós queremos te agradecer, papai, porque não há um Deus como o Senhor. Queremos te agradecer porque foi o Senhor quem nos escolheu, e o Senhor nos trouxe para um lugar espaçoso. Nós podemos sim viver uma vida abundante nessa terra tão cheia de perseguição, num mundo que cambaleia como um bêbado, que vai como um rio a passos largos para a destruição. Tu tens resgatado a tua igreja, tu tens sido generoso com o teu povo. Por isso, papaizinho querido, mais uma vez eu te peço, revela aquilo que está oculto e escondido nesta ministração, para que cada um que está aqui, segundo o teu propósito, aqueles que estão em casa ouvindo, sejam realmente tocados a ponto de fazer uma aliança, como o teu povo aqui estava fazendo. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te convidamos. Seja a pessoa principal deste lugar. Todo que crê, diga amém. E graças a Deus. O instante da sua atenção, querida Filadélfia. A palavra de Deus, a Bíblia, este livro, eu tenho muitas vezes dito à igreja que não é um livro, primeiro, cronológico, um livro de tempo, de época, onde você precisa guardar que ano aconteceu, que ano foi aquela decisão. Enfim, não é um livro cronológico que você vai lendo e ele vai acontecendo até chegar a um final. Não, ele não é assim. Ele também, querido, não é um livro acadêmico. O que significa isso? Um livro de estudo, como você faz com os livros do mundo, de uma matéria que você tem. Talvez um livro que você pegue para aprender algo, tudo isso é válido. Claro que é, humanamente falando, conhecimento é bom. Mas este livro não é um livro assim, de você ler como alguém que lê para uma matéria, para uma prova que você vai fazer. Este livro é totalmente diferente. Este livro, na verdade, ele é um devocional. O que é isso? Algo que fala de um Deus que nós amamos, de um Deus que nós nos curvamos, de um Deus que nós reconhecemos. Por isso, quando eu leio esta palavra, a primeira coisa a ser sentida, que vem para dentro de nós, é que é a palavra de alguém que eu me curvo, de um ser maior, o meu Senhor. Amém, querido? Ele então é um devocional, e ele também é um livro profético. De profecias que se cumpriram e de profecias que ainda irão se cumprir. De um tempo que se chama hoje, agora. Ele tem esse poder de você ler, querido. E ele está falando comigo e com você exatamente daquilo que você está vivendo nesse minuto, nesse segundo. Embora os textos que nós lemos nos faz voltar para momentos de épocas distantes. Como pode algo tão poderoso se manifestar? Porque justamente esta palavra, ela não é antiga, ela não é moderna, ela é eterna. Este é o poder da palavra de Deus. Por isso que ele dá uma luta. Há algo que o inimigo tenta colocar na cabeça das pessoas, na mente delas, de dizer: não leio a Bíblia porque é difícil. Isso é uma mentira que você trouxe para você e você tem usado. Porque a palavra de Deus, querido, é algo maravilhoso que se revela para nós. Amém, querido? É importante que você entenda isso. Mas quando nós queremos, querido, em Deus, trazer para você um texto como este, de uma determinada época, é importante entender o contexto. É aí que nós entramos um pouco na história. Pastor, para mim guardar data? Não, não se preocupe com as datas. Mas você precisa entender, querido, que momento é esse. Para que você não se confunda dentro da palavra de Deus, de pensar que um momento
que está acontecendo na vida de Esdras e do povo hebreu, essa história desse povo que tem a ver conosco, porque hoje aquilo que fazia sombra somos nós, aquilo que apontava para o povo de Deus no Antigo Testamento, hoje somos nós. Então tudo que Deus fez com aquele povo, que Ele dá ponta de alguma forma, para mim e para você. Quando eu falo do povo de Israel, do povo hebreu, no Antigo Testamento, lembre-se, nós somos enxertados nessa mesma árvore. Então essa palavra aponta para mim e para você. Não aponta lá para a nação de Israel, mas aponta para o povo de Deus, que somos nós. Amém até aqui, querido? Estamos caminhando juntos? Mas eu preciso hoje falar com você um pouquinho da história. É o mais importante? Não. Mas o contexto sim. Do que está acontecendo nesse exato momento. A Bíblia diz, querido, que há 12 livros aqui que contam a história do povo hebreu. Os estudiosos sabem disso. Se você fazer teologia, você vai lá encontrar que há 12 livros que falam sobre a história do povo hebreu, dividido em 3 grupos. O primeiro grupo, querido, de 6 livros, é chamados de livros literários do reino. Livros históricos que falam de um tempo do reino de Deus. São 6 livros. Um pouquinho adiante você vai encontrar mais 3 livros históricos que são chamados livros históricos alegóricos. E finalizam com os últimos 3 livros, que são esses livros que um deles que nós estamos lendo hoje, que falam de livros históricos do período pós-exílio. Eu estou falando desses livros para que você situe onde é que nós estamos, um período pós-exílio. Que livros são estes? Esdras, Neemias e Esther. Esses 3 livros fazem parte dos 12 livros da palavra de Deus que falam de um período histórico do povo hebreu que tem a ver comigo e com você. Esse período pós-exílio, querido, mais dentro, se aproximando um pouquinho mais da história do povo de Deus, talvez você já compreenda que esse período, querido, pós-exílio, é o período que o povo de Deus começa a voltar de um exílio que durou 70 anos. Um tempo onde Nabucodonosor, o período de uma dinastia grande, forte que existiu no mundo, o tempo dos impérios. Nabucodonosor era o líder do império babilônico. Talvez isso você já encontrou em matérias lá, talvez de geografia, enfim, onde você estuda, que houve na terra um grande império chamado babilônico. Ele governou muitos países, muitas nações na terra. Era um império, querido, grande, que foi conquistando e chegou em Jerusalém. E também, querido, conquistou aquela terra, não porque Deus não quisesse proteger, mas o povo se distanciou. E os profetas diziam: vem um império que vai entrar e vai levar cativo o povo de Deus. Eles estavam distantes do Senhor, então o Senhor permitiu. E o império babilônico, ele entrou. E ele vai, querido, conquistar o reino tanto do norte como do sul. Naquele momento, Israel estava dividido em 2 reinos. Reinos do norte, onde haviam 10 tribos. E reinos do sul, onde havia Judá e Jerusalém. As 10 tribos do reino do norte foram extintas, totalmente extintas, a partir daquele momento em que Nabucodonosor e o Império Babilônico entra, e você não vai ouvir falar mais de 10 tribos. Mas o reino do sul, ele vai conquistar, ele também vai levar cativo, mas com o passar do tempo, esse reino vai voltar. Porque Deus tinha propósito
de um exílio durante um tempo, mas que tudo iria recomeçar. Ele é um Deus de recomeços. Nosso Deus é um Deus de recomeços. Amém, querido? Quantos de nós poderia dizer, eu recomecei minha vida em Jesus? Amém, querido? O reino do sul, então, querido, ele é levado para o cativeiro babilônico, mas enquanto eles estão cativos naqueles 70 anos, um novo império se levanta na terra. O Império Persa. Agora, querido, a dinastia, o poder vai estar nas mãos de Ciro, o Grande. Ele é o rei, ele é o governo estabelecido da Pérsia, e ele derrota Nabucodonosor, e o Império Babilônico vem abaixo. Quando Ciro, o persa, ele conquista a terra, inclusive Jerusalém, ele vai lançar um decreto. E ele vai dizer que todos os hebreus que estavam em Jerusalém poderiam voltar para sua terra. Olha o decreto de Ciro. Eles poderiam voltar do exílio para sua terra. Eles poderiam constituir família. Eles poderiam ser livres novamente. E eles poderiam reconstruir o templo do seu Deus. Esse foi o decreto de Ciro. Os hebreus podem voltar do exílio, da terra distante que eles estavam, porque se há algo que doía no coração do hebreu, é estar distante da casa do Senhor. Eles tinham em Jerusalém o lugar, o único lugar, Sião, que Deus estava. Era diferente dos dias de hoje, que nós temos a presença de Deus e a manifestação do Espírito nesse período de graça em todos os lugares que nós estamos. Ele te acompanha no trabalho, diz amém. Ele te acompanha na tua família, diz amém. Ele é com você de dia e de noite, diz amém. Mas nesse momento, nessa dispensação, Deus se manifestava em Jerusalém. Então pense você, um povo cativo, distante da sua terra, do seu Deus, da sua família. Todos eles foram dispersos. Eles passaram a viver a realidade da Babilônia. Mas nas entrelinhas Deus está trabalhando. Você pode não ver, querido, mas Ele está trabalhando, Ele está fazendo. Diga para o teu irmão, nas entrelinhas Deus está fazendo. Pastor, você quer dizer que ele escreve por linhas tortas? Não, ele endireita a linha e escreve. Ele endireita o que tem que ser endireitado e escreve. Ai, querido, não fala mais. Ele escreve por linhas tortas. Não, porque o nosso Deus é perfeito. Tira o que é torto. E aí ele lança a sentença. Ele então dá uma ordem através de um ímpio. Que coisa interessante. Você vai ver que Ciro vai ser usado, Astarxerxes vai ser usado daqui a pouco, ímpios, reis da Pérsia. Mas o Senhor vai usar esses reis para abençoar o povo de Deus. Ainda hoje, querido, o ímpio está juntando, amontoando para abençoar você. Ai, querido, Deus mandou te dizer, Ele vai juntar, amontoar para abençoar você, querido, em nome de Jesus. Tem muita empresa que vai bater na tua porta. Tem muito homem que não conhece Deus e vai bater na tua porta. Tem muita gente, querido, aí fora que vai bater na tua porta, trazendo prosperidade, para você dar em troca o Deus que você tem. Vou trocar a palavra, não é em troca, mas para você manifestar o Deus que você tem. Ficou melhor. A Bíblia diz então, querido, que o Ciro dá ordem, mas eles não vão voltar do cativeiro, do exílio, no mesmo período. Os primeiros a voltar, a Bíblia diz que foi no ano de 537 a.C. Jerobabel e Jesua são os dois homens, querido, que lideram a volta dos primeiros exilados. Vão ser 3 voltas. A primeira acontece assim que o decreto sai. Eles estão voltando e Jerobabel e Jesua, eles têm uma missão: reconstruir o templo do Senhor. Jerusalém estava destruída. O templo do Senhor havia
vindo abaixo, a riqueza havia sido roubada, Jerusalém era um caos. Eles estão voltando, e a primeira coisa a fazer é reconstruir o lugar da adoração, porque eles sabiam, se eles tivessem o Senhor ali, tudo seria edificado. Quem tem Deus tem tudo, viu, querido? Quem tem o Senhor na casa tem tudo. Diga para o teu irmão, quem tem o Senhor no lar, tem tudo. Viu, Vanessa? Quem tem o Senhor no lar tem tudo, querido. A primeira coisa a fazer, edifica a casa dele. Mas eles encontraram oposição. Tanto é, querido, que eles, depois de alguns anos, eles param a construção. Tamanho levante que tinha sido. Então Deus vai usar o profeta Zacarias e o profeta Ageu para falar com o povo que eles deveriam continuar, que Deus era com eles, que a oposição ia vir abaixo e que o templo seria erguido. 21 anos depois, o templo está reerguido. Havia um lugar de adoração. Ele não estava ornamentado. Havia sido levantado, mas havia muita pobreza ainda em Jerusalém. Não tinha ornamentos e não se tinha ainda um povo adorador. Então a segunda leva vem. 79 anos depois, 458 antes de Cristo, Esdras, esse texto que nós estamos aqui, querido, esse momento da história, o contexto que você está aprendendo, Esdras está voltando. Esdras é o líder, e ele vem agora, querido, com a ordem de Deus para restaurar não só o templo, ornamentar o templo, mas ele vem para restaurar principalmente os corações. Ele vem para edificar por dentro e edificar por fora. Esdras está voltando, querido, ele era um homem de Deus. Ele ia reorganizar a vida religiosa daquele povo que havia se perdido distante de Deus. Ele vem para reorganizar socialmente. Ele era um homem de leis. Ele era um professor da lei do Senhor. É esse homem que Deus levanta e diz, vai. Mas antes de sair, ele vai pedir permissão ao rei da Pérsia, que agora é Astarxerxes. E ele chega até o rei, e o rei, querido, vai dizer algo para ele que surpreende ele. Eu não só permito, mas eu quero que você dê ordem em todos os lugares do meu reino, e você ajunte ouro, ajunte prata, ajunte tudo que havia de melhor no meu reino, porque eu quero que você leve para a casa do seu Deus. Você vai levar para Jerusalém e vai ornamentar lá. Você vai dizer àquele povo que é presente do rei para o Senhor, o Deus de Israel. Querido, eles ajuntam montões de ouro e de prata. Tudo aquilo que havia sido roubado, agora a dupla honra. A Bíblia diz, querido, que Esdras leva 4 meses para chegar em Jerusalém. A carga era muito grande. Haviam carroças de ouro. Haviam muitas coisas que o povo da Pérsia havia presenteado. Ai, pastor, mas não tinha medo de roubar, não tinha salteadores na época? Tinha. Mas o rei mandou até uma comitiva de soldados lá para poder guardar. O que é de Deus está protegido, querido. O que Deus mandou te dar está protegido. O Senhor deu ordem e o que é teu virá. O diabo não vai te roubar. Diga para o teu irmão, o que é teu Deus vai te dar. E o diabo não vai te roubar, querido. Diga para ele em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que Esdras chega, ornamento exterior. Eu penso, querido, que ornamentar uma casa não é tão difícil. Se você tiver recurso, você deixa ela linda. O complicado é restaurar os corações dos homens. O coração desses homens haviam se prostituído. Nós estamos no exato momento onde Esdras volta. E na oração que ele vai fazer a Deus, ele vai dizer, querido, que ele está confuso e envergonhado. Olha a expressão da oração desse líder. Quando ele volta, quando ele
Ele está já em Jerusalém, ele traz todos os presentes. Eu penso que já há pessoas trabalhando para ornamentar a casa do Senhor. Eu penso, querido, que Jerusalém está vivendo um outro momento. Tanto é, querido, que ele chama esse momento de um instante de graça, de um instante de glória. Ele fala que é como um sopro, esse momento que nós estamos vivendo. Mas ele se curva diante do Senhor. E ele diz: eu estou confuso e envergonhado, porque eu não sei o que fazer. O povo se distanciou. O povo se prostituiu. O povo trouxe para si mulheres de outros reinos. Eles se casaram com elas, eles tiveram nesse tempo todo, tiveram filhos com elas. E tudo aquilo que elas adoravam veio junto. Jerusalém já não é mais lugar de só um Deus, mas de muitos deuses. Havia, querido, uma miséria, porque Deus se retirou do lugar e porque os demônios entraram ali. Todo lugar onde Deus não está, o diabo vai dizer que é dele, e com ele vem toda a mistura de miséria, de mortandade, de trevas. Como é triste a casa sem Deus. Era isso que Esdras estava sentindo. Eu vim para edificar, eu tenho certeza que o Senhor me trouxe aqui, mas o que fazer agora? Eles já constituíram família. Eles estão apegados já a tudo que aquilo que as mulheres trouxeram juntos. Então ele faz a oração. O povo se reúne em Jerusalém. A Bíblia diz que homens tementes à palavra de Deus se reúnem com ele. E o momento, querido, é muito delicado. É a segunda volta. O Senhor diz, pastor, que é a terceira. Sim, nós não vamos falar dela, mas a terceira foi 92 anos depois, quando Neemias lidera, e ele vem agora para reconstruir os muros. Você se lembra disso? Mas nesse período, Esdras é o líder. Ele vai reunir então toda Jerusalém, querido. E a decisão é muito difícil. A Bíblia diz que as mulheres, as crianças e os homens estão todas juntas, esperando uma decisão. O erro do passado vai se manifestar. A desobediência do passado vai se manifestar. E o que fazer agora? Esdras sabia, Deus não muda princípios para agradar seu povo. Mas o Senhor espera que nós deixemos os erros para honrar o Senhor. Percebe que é totalmente diferente? Ele não vai concordar com a tua atitude, ele não vai concordar com o teu erro para aliviar talvez a tua dor. Vai haver, querido, um momento que você vai ter que tomar a decisão. Era isso que Esdras tinha que fazer. Ele estava envergonhado, era um momento muito difícil da vida desse homem. Ele se curva, ele rasga as vestes, ele chora, e junto com ele chora todo o povo. As mulheres estão chorando, as crianças estão chorando, os pais estão chorando. Mas por que tudo isso, pastor? Porque o homem resolveu desobedecer. Os homens agora vão precisar cortar a sua própria carne. Então eles levantam e eles dizem a Esdras: nós iremos abandonar nossas mulheres e nossos filhos, mas nós iremos recomeçar um caminho santo diante do nosso Deus. Nós teremos que, com dor, por isso eu falei para você do texto, que não é uma decisão fácil. Mesmo num período de lei, viu, querido? É diferente da dispensação que você vive. Eu não estou aqui falando para você abandonar teu marido, tua esposa. Ai, o pastor falou para abandonar. Não, querido, não faça isso. Casou até que a morte separe, diz amém. Aguenta firme lá. Mas esse é um período de lei. E trazendo como sombra para a nossa vida,
O que Deus nos ensina, querido, é que Ele não vai mudar princípios para te agradar. Ele não vai mudar sua palavra para que você possa conquistar. Existe uma parte que nos cabe. Obediência, querido. É algo que eu e você precisamos, sim, em nome de Jesus, trazer como verdade para a nossa vida. Nós sabemos, querido, o que é que está desagradando a Deus. Nós sabemos o que está lutando contra a santidade que Deus exige da nossa vida. Nós somos um templo e Ele não entra e Ele não mora se esse templo estiver sujo, se esse templo estiver dividido, se esse templo trazer ainda, querido, as consequências do passado que talvez só você saiba, mas que anda escondendo. Isso impede a manifestação do reino. A Bíblia diz, querido, que depois que Esdras encontrou homens que vão até ele e dizem: seja valente, seja corajoso, essa coisa é com você. Eu sei que você está sofrendo. Eu sei que é uma decisão difícil, mas faça o que tem que fazer. Porque se é para deixar nossas mulheres, nossas crianças, nós iremos deixar. Que momento difícil de Israel. Eu não havia me atentado nesse texto antes. Mas Esdras se levantou. E ele fez o que tinha que fazer. Tem coisa na tua vida, querido, que não vai ser fácil fazer. Mas vai precisar ser feito. Tem coisa que vai doer. Que no primeiro momento vai parecer ser perca. Mas se é para a honra de Deus, Deus vai te honrar em dupla honra. A Bíblia diz, querido, que o povo toma decisão. E eles fazem um juramento e um concerto ao Senhor. E um grande avivamento vem sobre Jerusalém. Se você ler os capítulos posteriores, você vai ver que um avivamento toma conta de Jerusalém. Deus visita o lugar. E a nação agora é reconstruída em Deus. Precisou tirar o câncer, cortar na própria carne, para que Deus pudesse operar. O que essa palavra é para nós? Momento de decisão. O Senhor não vai dividir você com nada. Eu vou dizer novamente, o Senhor, jovem, não vai dividir você com ninguém, com nada. Homem, mulher de Deus, o Senhor não vai dividir você com o mundo. O Senhor não vai te agradar mudando o que Ele tem ordenado pela sua vida, preparado para a sua vida. Ele não vai concordar. Ainda que você chore, ainda que você se lamente, ainda que você diga, Deus faça, Ele não vai fazer, porque Ele não muda princípios. Ele é um Deus santo. E Ele se manifesta na santidade. Deus tem nos usado para aconselhar muitos. Hoje mesmo, de manhã, junto com o pastor Nelson, de uma moça que queria ouvir o que eu não tinha para dizer para ela. Porque eu disse para ela que diante da palavra do Senhor, tão clara, não havia nada a dizer. É um momento de tomar decisão em Deus. Abandona o que divide você, querido. Abandona aquilo que ofusca a glória de Deus. Aquilo que eu não tenho coragem para mostrar, eu não devo fazer. Aquilo que me faz ter vergonha, por isso eu escondo, é o que você deve entregar. Tudo que você não pode fazer, que te envergonha, é o que Deus quer hoje. O que é que não pode ser contado? Nessa relação de marido e mulher, o que é que não pode ser contado? Nessa relação maravilhosa que nós temos como igreja,
O que é que ninguém pode saber? É isso que Deus quer que você entregue. É algo que talvez só você saiba, mas que precisa se decidir. Há um dos louvores que quando eu cheguei pela manhã eu disse: Deus, como o Senhor é maravilhoso. O louvor diz que eu preciso me humilhar, me arrepender, fazer um conserto. Mas eu devo entregar aquilo que me custa. Aquilo que me custa. Sabe aquilo que você tem uma dificuldade de abrir a mão? É isso que Deus quer. Amém, meu irmão? Pastor, eu sonho com avivamento na minha vida, na minha casa, na minha família. Então purifica o altar. Eu sonho em ser um homem de Deus de verdade, de orar e a coisa acontecer, de mistério, de revelação. Então entrega o que Deus está pedindo. Eu penso que a igreja de Jesus, querido, ela não é uma igreja que oscila. Ela é constante. Embora ela não saiba que momento ele vem, ela não se preocupa qual é o momento, porque a todo momento ela está preparada. Ai, não vou dormir nem essa noite, pastor, porque vai que ele volta. Mas por quê? Dorme em paz. Se você tem certeza que se ele vier, ele te leva, durma em paz, porque eu sei que ele vem. Nós temos visto tanta coisa acontecer na nossa nação, repentinas. É difícil para quem fica? Claro que sim. Mas é muito mais difícil para aqueles que partem sem saber para onde vão. Deixa o Senhor conquistar você. Estou terminando. Por que você falou assim? Porque o olhar dele continua sendo de amor. Ai, eu estava aqui pensando naquela coisa escondida. Então, mas o olhar dele é de amor. Se você entregar hoje no altar, o avivamento vem.